Divina paz, um feliz e abençoado sábado para todos. Hoje nós vamos falar no princípio de fé sobre os cargos na igreja. E é interessante que estamos vivendo isso nas assembleias, né? Glória ao Senhor, tem despertado o povo para orar. Fizemos aqui a oração de 10 dias pelos pastores, depois o Sul, né? Entrou em semana de oração também, orando. E vai iniciar também na Asmin, né? Oração na madrugada pela. Então, como foi dito aqui, né? Eles também fizeram essa consagração e oração pelo ministério, conosco não é diferente. Hoje vamos falar sobre os cargos na igreja e com a palavra, irmão José Ilso. Feliz sábado, irmão José Ilso. Feliz sábado, a irmã Alexandra. Feliz sábado aos irmãos e às irmãs desta sala virtual. Hoje nós vamos falar sobre os cargos na igreja. É um tema muito oportuno, inclusive o período que nós estamos vivendo, nós estamos agora no dia 10/10/2025, esse momento nós estamos passando por uma reorganização das uniões no Brasil, onde os cargos são eleitos. Agora, é interessante quando nós consideramos Atos capítulo 6, verso 1 a 6, a forma como eles escolhiam as pessoas que iam trabalhar na igreja. Irmãos, o assunto dos cargos na igreja é um assunto muito solene. Acredito que é uma das mais altas responsabilidades do mundo. Está, inclusive, mais importante do que os líderes mundiais, porque são pessoas que tratam de um povo que vai herdar as mansões celestiais e vai viver pela eternidade. Os líderes escolhidos para administrar a igreja são pessoas da mais alta responsabilidade, levando em consideração que está sob sua responsabilidade educar um povo para a eternidade. Aqui neste mundo, os líderes educam, conduzem pessoas por tempos determinados. Mas os líderes religiosos, eles têm uma função muito mais solene. Eles trabalham com pessoas que hão de herdar a vida eterna. Sob sua mão está uma grande responsabilidade: educar para a eternidade ou preparar um povo para a ruína eterna. É uma responsabilidade muito solene. Aqui no livro de Atos, capítulo 6, nós encontramos uma passagem, um episódio que aconteceu no tempo dos discípulos, né? Aconteceu que havia um certo burburinho, uma reclamação. Irmãos, é comum reclamação, tá? Reclamação é normal, desde que ela seja levada dentro dos moldes da razão, não da emoção, mas para ser resolvido. Toda solução tem que vir depois de uma demanda. E aqui houve uma demanda no tempo dos discípulos. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos, né? Estavam reclamando contra os hebreus. Olha, porque as viúvas gregas, elas estavam sendo negligenciadas na ministração diária, que era o trabalho de assistência social, não era talvez o trabalho da pregação. Então elas estavam sendo, porque naquele tempo as viúvas, elas não tinham aposentadoria como nós temos hoje no Brasil. É claro que no Brasil existem países, na África, em outros lugares, que as pessoas ao envelhecerem não têm direito à aposentadoria. E as viúvas, elas eram dependentes da igreja, elas precisavam de ajuda. E elas estavam sendo negligenciadas, não porque os discípulos tinham maldade no coração contra as viúvas gregas, mas porque a igreja estava alcançando um número de fiéis que ficava quase inviável. O mesmo episódio que aconteceu com Moisés. Moisés, sozinho, estava administrando uma nação de mais de 1 milhão de pessoas. Então, era muita gente, e só ele julgava os casos daquela nação. Assim estava acontecendo com a igreja cristã nos dias primitivos, da sua criação. Então, os 12, eles não foram negligentes. Percebam, irmãos, que aqui, os apóstolos, os 12, eles não foram negligentes. Eles acataram a reclamação dos gregos, eles convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Ou seja,
a responsabilidade dos apóstolos era levar o evangelho. E eles diziam assim, olha, a gente não pode deixar de pregar o evangelho para cuidar da assistência social. Então, vamos lá. Por isso, os irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo. Olha aqui uma característica marcante. Eles tinham que ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos nomear para este serviço. Mas nós nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra, ou seja, a função de cada um era definida. Então, aqui, desde a igreja primitiva, os cargos na igreja eles têm diferenças. Uns são da assistência, outros são do ancianato, das dorcas, o diácono, a diácona, então, a equipe da música. Então, assim, existem muitas funções na igreja. Mas os discípulos disseram, olha, nós não podemos deixar o trabalho missionário para cuidar de assuntos que nós podemos nomear outras pessoas. E este parecer agradou a toda a multidão. Então, eles ficaram felizes. Bom, vamos receber, então, agora novas pessoas na igreja para cuidar de novos cargos. E eles escolheram esses nomes aqui, irmãos. Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo. Inclusive, esse mesmo Estevão aqui foi aquele que foi apedrejado. E Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, a quem eles colocaram diante dos apóstolos, e estes, orando, impuseram suas mãos sobre eles. E assim, a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava, muito em Jerusalém, e em grande número de sacerdotes obedecia à fé. Olha só, a igreja de Deus, ela precisa ser organizada. Se ela não for organizada, ela não cresce, ela precisa de organização, e é justamente isso que nós estamos vivendo hoje, nesse ano. Nós estamos passando por uma reorganização, onde pessoas estão sendo escolhidas para determinados cargos. Mas é muito importante, é louvável a atitude de alguns irmãos que resolveram fazer campanhas de oração para que Deus pudesse ajudar nessa escolha. Nós não podemos colocar quaisquer pessoas nos cargos oficiais da igreja. São pessoas, como nós vimos aqui, que têm que ser cheias do Espírito Santo, comprometidas. Os irmãos entendem que quando Jesus escolheu os discípulos, Jesus não escolheu pessoas ociosas. Todos os discípulos escolhidos por Jesus estavam em suas plenas ocupações. Assim também como os profetas, eles estavam trabalhando no momento das suas escolhas. Então, Deus, como diz aquela música infantil, que Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer pessoas comprometidas, pessoas que estejam empenhadas, pessoas que levem avante uma responsabilidade, diga-se de passagem, uma responsabilidade da mais alta importância. Pessoas estão sendo escolhidas e elas devem ter isso em mente, que elas estão sendo escolhidas para uma responsabilidade eterna. Uma responsabilidade que terá consequências eternas. Poderá ser uma responsabilidade que leve pessoas à vida eterna. Também pode ser uma responsabilidade que leve pessoas a uma perdição eterna. Então, vejam bem, aqui nós temos a escolha dos diáconos, né? E entre eles estava Estevão. Aqui nós temos um outro texto na palavra de Deus, que também está no livro de Atos, no capítulo 20, verso 28, diz o seguinte: e tenham cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, para alimentardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Irmãos, que texto solene, que responsabilidade. Imagina alguém chegar para você e dizer, olha, você vai cuidar do tesouro mais precioso que eu tenho. Tome muito cuidado, porque este tesouro custou toda a minha fortuna.
Se você perder este tesouro, então você me fez perder tudo que eu investi. Aqui diz que Jesus comprou com o seu próprio sangue. Há um pensamento que diz que a igreja, que Deus deu, ele pagou a dívida do homem com toda a riqueza do céu. Irmãos, imaginem, Deus, ele esvaziou os tesouros do céu. Ele não deixou nenhum centavo. Ele pegou tudo que ele tinha. Imaginem o risco que Deus correu. Se Jesus tivesse fracassado na cruz, todo o céu estaria perdido, toda a criação. O próprio Deus poderia ser, Jesus poderia ser destruído pelo fracasso. Então, o risco que o céu correu, para que hoje se tenha uma igreja que é a menina dos seus olhos. Vejam bem, a responsabilidade dos trabalhadores da obra de Deus, quer sejam remunerados, quer sejam voluntários, é uma responsabilidade solene, não pode ser feita ao acaso. Não pode ser tratada com divisão, fazendo a obra de Deus pela metade ou fazendo se o tempo sobrar, de maneira nenhuma. Inclusive, eu quero ler um texto, deixa eu ver se eu encontro. Este texto fala sobre a importância da dedicação dos pastores, dos líderes religiosos. É um texto que está no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 2, na página 62, diz assim: a razão de os ministros de Cristo não serem mais bem-sucedidos no trabalho, vejam bem, a razão de os ministros de Cristo não serem mais bem-sucedidos no trabalho é que não se dedicarem, não se dedicarem totalmente a ele. O interesse de alguns está dividido. São homens de duplo ânimo. Os cuidados desta vida absorvem sua atenção. E eles não compreendem quão sagrado é o trabalho do pastor. Podem queixar-se de escuridão, de grande incredulidade e de infidelidade. A razão disto é, eles não são justos diante de Deus, não entendem a importância de sua inteira consagração a Ele, servem pouco a Deus e muito mais a si mesmos, e oram muito pouco. Os irmãos entendem que a responsabilidade dos pastores, dos líderes, de toda a direção da igreja, é uma responsabilidade muito grande. Aqui diz no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 28, Jesus falando, olha, tenham cuidado, pois, de vós mesmos. Então, primeiro, o apóstolo diz, olha, tenham cuidado primeiro de vós, ou seja, a vida devocional do líder religioso tem que estar um passo à frente da igreja. O líder da igreja, ele precisa estar um passo à frente em todas as doutrinas, em todos os aspectos. Então, o dirigente de jovens, ele tem que ser um padrão de modelo cristão. Ele tem que viver uma fé que talvez os seus jovens, que ali são representados por ele, ainda não estejam vivendo. Como diz a serva do Senhor, ainda que os céus caiam, ele tem que ser fiel. Então, a responsabilidade daqueles que assumem cargos na igreja é uma responsabilidade solene. Ele diz aqui, olha, tenham cuidado, pois, de vós mesmos. Por quê? Porque se você, que é um líder, não der um bom testemunho, como que fica o rebanho? Como diz o ditado, assim como é o líder, é o povo. E de todo o rebanho, ou seja, tenham cuidado de vocês, ou seja, cuidado com a fé de vocês. Irmãos, às vezes, nós sobrecarregamos muito os nossos líderes, os nossos pastores. Às vezes, os nossos pastores não têm férias nem nas férias. Quando viajam, eles viajam para pregar, eles viajam para trabalhar. Às vezes, o pastor precisa ouvir uma pregação. Às vezes, o pastor precisa ouvir uma repreensão. Não é pecado chamar a atenção do pastor porque está acima de nós. Não, nós temos amor por uma alma. É uma alma como nós também. Às vezes ele precisa ser corrigido também, dentro dos moldes divinos, tá? Nós precisamos respeitá-lo. Ele é uma alta autoridade.
e devemos a ele respeito, e devemos a ele também o nosso amor e o nosso cuidado. E eu digo aos irmãos que nós precisamos diminuir o fardo dos nossos líderes. Às vezes, os nossos líderes estão apenas cuidando de problemas da igreja, enquanto aqui nós encontramos em Atos capítulo 6, que os discípulos de Jesus, que eram os ministros da igreja na época, eles disseram, olha, a gente não pode ficar ocupado em fazer trabalhos que outras pessoas poderiam fazer. Quem vai pregar o evangelho? O trabalho do pastor é abrir novos campos, e os membros têm que ajudar ele nesse trabalho. Às vezes nós sobrecarregamos. Certa vez eu estava em uma viagem de férias, e passei por uma cidade e lá tinham, acredito que 2 ou 3 pastores, o presidente da União Norte, o presidente de uma associação, e nesse dia me escalaram para pregar. E a gente fica, por que eles não pregam, né? Mas eu pensei, bom, eles precisam ouvir também. E às vezes eles dizem, não, nós só queremos ouvir, porque eles também precisam ouvir uma mensagem, talvez uma mensagem simples, mas que vai chamar a atenção deles, porque eles também estão sujeitos à perdição e à salvação, como nós membros. Então, aqui no livro de Atos, capítulo 20, diz para terem cuidado de si mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores. Irmãos, a palavra supervisores não é ditadores. O pastor, o líder da igreja, o diácono, ele não pode ser um ditador. Ele tem que ser um supervisor. Ele tem que direcionar o rebanho na verdade. Mas às vezes pode acontecer que o rebanho não queira. Mas a função dele é supervisionar na verdade. Aqui diz, para alimentardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, Jesus comprou esta igreja com o seu próprio sangue. Agora, entendam o quanto ela é valiosa para Deus. Custou o seu próprio sangue. Custou todo o tesouro do céu. Toda a sociedade celestial está empenhada em resgatar esta igreja. Anjos estão ansiosos para pregar o evangelho, mas Deus confiou essa responsabilidade a nós, seres humanos, homens e mulheres frágeis. Não somente os líderes têm essa responsabilidade, mas o povo também. Nós temos a responsabilidade. E nós podemos aliviar o fardo desses líderes que estão à frente. Nós podemos ajudar-lhe. Nós podemos ajudá-los no trabalho missionário, podemos até fazer pregações para aliviá-los. Então, às vezes, irmãos, nós sobrecarregamos os nossos líderes e não aliviamos o seu fardo. E eles já têm os problemas pessoais deles, da família. Aqui no princípio de fé, diz assim, cremos que, conforme a palavra de Deus, a própria igreja deve eleger seus supervisores, ou seja, seus oficiais. Então, esta doutrina que nós temos, essa ordenança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, está dentro dos moldes divinos, dentro dos parâmetros divinos. Então, a igreja, ela tem a responsabilidade de eleger os seus próprios oficiais. Então, quem são os oficiais da igreja? Nós temos o ministro consagrado, né, que é chamado também de apóstolo, né? Os apóstolos eram os ministros. Nós temos o ancião consagrado, que ele também é chamado de pastor ou intendente da igreja. Nós temos também um diácono consagrado, que também é chamado de dispenseiro. Aquele homem que fica ali na porta, mas pensem bem, a função do diácono não é só ficar na portaria da igreja, chamando as pessoas para entrar. O diácono, ele tem uma função pastoral. Então, todos esses cargos, ministros, anciões, diáconos, eles são responsáveis por cuidar do rebanho, por levar as pessoas à verdade, levar as pessoas a uma organização. Então, eles devem zelar pela organização da igreja. Agora, como que essas pessoas devem ser escolhidas, né? Como que as pessoas devem ser escolhidas? Aqui, eu quero ler 1 Timóteo, inclusive, se os irmãos também quiserem me acompanhar na leitura, ou quiserem até me ajudar na leitura, tem a oportunidade. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22.
A nenhum homem imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, olha só, a nenhum homem imponhas precipitadamente as mãos, ou seja, a pessoa que é escolhida para os cargos na igreja, elas têm que ser analisadas, as suas vidas têm que ser analisadas. É como no juiz investigativo. Deus sabe o nosso coração, mas ele está fazendo um julgamento investigativo para saber qual de nós está apto para conviver na sociedade celestial. Então, por exemplo, eu não posso colocar na direção da igreja, eu não posso colocar, por exemplo, como tesoureiro, uma pessoa que não tem controle financeiro de si mesmo, de sua casa. Se ele não controla a sua casa, ele não controlará também as finanças da igreja. Eu não posso escolher um ancião para a igreja que é dado a chocarrices, brincadeiras, coisas perversas. É uma pessoa que tem paixões impuras, assim, muito declaradas, e que vai incentivar as pessoas. Aqui, no princípio de fé, diz assim: depois de examinada a sua dignidade e utilidade, olha só, depois de examinada a sua dignidade e utilidade para seu serviço, estes são consagrados pela igreja mediante a oração e a imposição das mãos. Então, o apóstolo Paulo ele disse a Timóteo: olha, não se precipitem, calma e analisem a vida das pessoas que nós vamos escolher para a liderança da igreja. A igreja, inclusive, já passou por muitas fases difíceis, não porque a igreja estava errada, mas porque lideranças foram colocadas de forma precipitada e eram pessoas que eram dadas a paixões e não foram levadas em considerações esses detalhes da vida dele. Então o apóstolo Paulo diz: olha, não imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te puro, conserva-te a ti mesmo puro. Então Timóteo foi uma pessoa influente na igreja. Mas o apóstolo Paulo tinha um cuidado de sempre induzir, ele era filho na fé de Paulo. Também nós temos um outro texto, é Tito. Alguém, por favor, quer me ajudar a ler Tito? Tito, capítulo 1, verso 5. Diz assim: foi por esta causa que deixei vocês em Creta, para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade consistisse presbítero, conforme prescrevi a vocês. E aqui na minha versão, irmã, diz assim, para que pudessem em ordem as coisas que ainda restam e estabelecesses anciões em cada cidade, como já mandei. Então é muito importante. A igreja, ela precisa, às vezes a gente sobrecarrega um pastor por falta de um ancião, né? O ancião é aquela pessoa que não é remunerada, mas que ela tem uma função de pastor local. Então muitas igrejas, às vezes, perdem porque não tem um ancião. Dependem do pastor. E às vezes nós somos tão acostumados a depender do pastor que se o pastor não estiver na igreja, a igreja não funciona. É claro que nós precisamos considerá-lo com respeito, mas nós precisamos entender que eles têm muitos outros campos a cuidarem. E a igreja ela precisa se desenvolver. Nós temos talentos na igreja. E nós temos pessoas que pregam, temos pessoas que sabem estudar, tem pessoas que cantam, tem pessoas que são boas recepcionistas. E a igreja, o pastor, a função do pastor é pastorear a igreja. Não abrir a igreja como às vezes a gente impõe isso ao pastor, varrer a igreja. Ele tem a função de fazer com que a igreja cresça, né? Com que se abram novos campos. E quando ele vai em um campo novo, ele aqui diz que o apóstolo fala a Tito, né, que ele deixou aquelas pessoas ali não para elas ficar cuidando daquela igreja, mas para que elas estabelecessem anciões em cada cidade. Ou seja, eu abri um campo novo como pastor, organizei a igreja e vou abrir outro campo. E às vezes os nossos pastores se atrofiam em lugares pequenos porque a igreja não consegue viver sozinha. Claro, o pastor
Aqui nós encontramos na história do apóstolo Paulo que o apóstolo Paulo não ficava em uma igreja só, mas o apóstolo Paulo ele dava um suporte em várias igrejas. E essas igrejas tinham seus representantes, tinham pessoas que estavam ali à frente, né? Pessoas que ajudavam a cuidar. Aqui tem um outro texto no princípio de fé que fala assim: no tocante à sua posição, eles estão em primeiro lugar, né? Eles são dignos de honra, digno de respeito, como todos os membros da igreja sujeitos à ordem e aos santos deveres, porém com a diferença de que todos os membros lhe dispensem a consideração, a honra e o respeito que pertencem aos seus cargos e à sua responsabilidade. Eu vou ler 1 Timóteo 5,17. Diz assim: os anciãos que governam bem sejam dignos de dupla honra, olha só, dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, as pessoas que gostam de ensinar a doutrina, a palavra, elas são dignas de dupla honra, elas precisam ser respeitadas. Eu falo, irmãos, aqueles que ensinam a verdade. A igreja de Deus, ela tem uma função, ela tem a função de propagar a verdade avante. Ela não pode se ficar com a verdade ali. É por isso que o pastor, ele tem a responsabilidade de induzir aquela igreja a dar células em novos lugares, a criar novos campos. E a igreja tem um papel fundamental nisso, porque ela dá suporte para o pastor. Às vezes o pastor precisa de um prato de comida, precisa de uma água, precisa de um banho, de uma cama para dormir. E aí a igreja ela tem suporte, ela consegue fazer isso. Então, aqueles que trabalham, os anciãos que governam bem, né? Aqui são os anciãos que governam bem, irmãos. Então, o que Paulo quis dizer a Timóteo? Que tinham anciãos que não governavam bem. Tinham problemas. E tinham anciãos também, inclusive o apóstolo Paulo teve muito problema com a questão da doutrina, inclusive ele teve um problema com a doutrina do ósculo santo, e tinha algumas igrejas que os irmãos estavam dizendo que não era necessário mais dar o ósculo santo, e o apóstolo Paulo foi lá para resolver a questão, foi um conflito. Às vezes a gente acha que nosso tempo tem muito conflito na igreja. Não, irmãos, a igreja sempre teve conflitos, e ela sempre terá, enquanto ela for misturada. Porque enquanto Satanás persegue-nos como um povo santo, nós teremos problemas, porque ele vai causar-nos problemas. Agora, quando a igreja for purificada e quando nós formos glorificados, então não haveremos mais nenhuma distinção, nenhuma contenda. Então, o apóstolo Paulo teve muito problema com certas igrejas, porque eles estavam ensinando que não era mais necessário dar o ósculo santo nos irmãos. O apóstolo Paulo chegou a dizer, olha, apartem-se dessas pessoas, porque elas são pessoas mal intencionadas. Elas estão tentando causar uma deformação da doutrina. E aí o apóstolo Paulo faz essa menção, né? Ele diz assim, olha, os anciãos que governam bem sejam dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. O apóstolo Paulo era um apóstolo muito preocupado com a doutrina. Ele sempre era preocupado em levar aquela doutrina que Jesus havia dito a ele. Inclusive, ele sempre citava, conforme eu recebi do Senhor. Então, o apóstolo Paulo era um homem preocupado com a doutrina de Cristo, né? De levar sempre a palavra de Cristo e não a dele. Inclusive, o apóstolo Paulo chegou a dizer assim, olha, hoje eu estou trazendo esta mensagem para vocês, é a mensagem de Cristo. Mas se algum dia eu voltar aqui e desmentir essa mensagem, não creio em mim, né? Então, a mesma coisa se aplica a nós hoje, a liderança da igreja. Enquanto eles falarem de acordo com a verdade, eles são dignos de nosso respeito e nossa lealdade. Mas quando de repente pode acontecer, porque são homens falhos, são seres humanos, sujeitos aos mesmos pecados do povo. Pode acontecer que uma liderança venha a cair em pecado e venha até a descrer a doutrina verdadeira. Nós temos que orar por eles. A consagração para estes cargos realiza-se conforme a necessidade. Por meio de consagração, não se alcança capacidade ou dignidade.
as quais já devem ter sido constatadas pelos serviços anteriormente prestados. Ou seja, às vezes a gente pode pensar, não, eu vou escolher fulano de tal, eu vou treiná-lo. Ele vai se consagrar a partir de agora. Não. As características já devem ter sido notadas anteriormente naquelas pessoas. Aquele homem A ou aquele homem B já tem todas as características que nós precisamos na igreja. Talvez ele seja bem comunicativo, ele vai ser útil naquela área. Então, os cargos, eles têm que ser analisados, as pessoas têm que ser analisadas. Então, mediante a consagração, somente lhes é concedida a autoridade da igreja, ou seja, aquele momento que é colocado a mão na cabeça daqueles homens para a consagração ao trabalho pastoral, não é imposto uma santidade naquele momento, mas é dado apenas uma autoridade para o exercício de sua responsabilidade, ou seja, as características de pastorado já devem ter sido constatadas antes. E é uma responsabilidade muito elevada, sendo implorada a bênção divina sobre o cargo. Somente estes servos consagrados estão autorizados a dirigir a obra evangélica e cuidar da igreja, organizar grupos, batizar e repartir a Santa Ceia. Somente as pessoas consagradas para esse serviço. Então, por exemplo, o obreiro pode dar a ceia? Não, somente o pastor, o ministro ou o ancião consagrado, ou também o diácono consagrado. Essas pessoas podem dar. Então, existem cargos na igreja que existem responsabilidades únicas para essas pessoas. Eles não podem delegar, por exemplo, para um membro comum fazer um batismo, né? Ele não tem essa autoridade. Então, essa autoridade é dada apenas para essas pessoas. Eu quero citar alguns casos de pessoas que foram consagradas ao pastorado na Bíblia, né? A primeira está no livro de Samuel. Eles eram 2 sacerdotes, e para mostrar aos irmãos que, mesmo sendo pastores, podemos estar sujeitos aos erros, assim como podemos também errar e também podemos nos consertar com Deus, né? Os pastores, por exemplo. Então, Hófine e Finéias eram 2 sacerdotes. Hoje era como se fossem pastores. Eles morreram no dia de batalha, e eles eram pessoas que não respeitavam a Deus. Está no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, 12, 17. Então, Hófine e Finéias, eles não respeitavam o Senhor e não trataram com a devida seriedade o seu serviço sagrado. Eles foram escolhidos para serem sacerdotes em Israel. Mas eles tinham uma dificuldade, eles eram pessoas dadas às paixões, à bebida. Para os irmãos terem uma ideia, Hófine e Finéias, eles levavam mulheres para dentro do santuário e ali se prostituíam com elas. Eles ameaçavam as pessoas quando elas estavam oferecendo sacrifício, porque no sacrifício uma parte da carne era para o sacerdote e a outra era para o povo, pois eles tiravam a maior parte para eles e deixavam às vezes o povo com fome. Então, Hófine e Finéias é um exemplo de pessoas que não levaram a sério a responsabilidade de seus cargos. E, como consequência, eles perderam a proteção divina. E eles receberam um fim trágico, um fim triste. Eles abusavam de sua posição, eles ameaçavam as pessoas e eles tinham um problema, a imoralidade sexual. Então, a imoralidade sexual deles era uma depravação. E por eles serem sacerdotes e filhos do sumo sacerdote, e eles estarem ministrando no santuário, no tempo de Hófine e Finéias, a própria nação de Israel também começou a fazer a mesma coisa. Começou a adquirir o hábito da imoralidade sexual. É por isso que eu disse no início aos irmãos que a liderança da igreja, ela precisa estar um passo à frente do povo. Hófine e Finéias estavam um passo à frente do povo, porém na imoralidade sexual. E como consequência, a nação de Israel passou por um estágio terrível. Eles se entregaram também à imoralidade sexual naquela época. Então, foi um mal que eles trouxeram para aquela nação. Como eu disse no princípio, a liderança da igreja tem uma responsabilidade muito solene. Ou eles podem levar as pessoas à salvação, ou eles podem levar as pessoas à perdição. Hófine e Finéias, eles levaram muitas pessoas de sua nação à depravação sexual e, consequentemente, à morte.
Nós temos um outro caso também, que foi de Nabade e Abiú. Também eram filhos de sumo sacerdote. Eles eram filhos do sumo sacerdote Arão, e eles eram sacerdotes, eles oficiavam no templo. Aqui diz no livro Números, capítulo 3, verso 2 a 4. Os nomes dos filhos de Arão são Nabade, que era o primogênito, e Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, que foram ordenados para o sacerdócio. Nabade e Abiú, entretanto, morreram diante do Senhor. Eles tinham um outro problema, eles eram dados à bebida. E eles bebiam muito. E um dia eles beberam e resolveram levar um fogo estranho para dentro da igreja. Existe também esse problema. Pode acontecer que a liderança também se embebede com doutrinas estranhas e leve fogo estranho para dentro da igreja. Então, irmãos, o pastor, o líder, é uma pessoa que tem uma grande responsabilidade, mas é humano e ele pode cair. Então, nós temos que compreender que a igreja de Deus, ela tem uma liderança. Ela tem uma liderança que é Cristo. Agora Cristo tem os seus trabalhadores. Cristo tem a sua equipe de trabalho, que são os pastores. Aqui no livro, existe um comentário no livro, deixe-me pegar. A igreja é construída sobre Cristo como seu fundamento, deve obedecer a Cristo como sua cabeça, não deve depender do homem ou ser controlada por ele. Muitos afirmam que uma posição de confiança na igreja lhes dá autoridade para determinar aquilo que outros homens devam crer e o que devem fazer. Está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 414. Eu vou ler novamente. A igreja é construída sobre Cristo como seu fundamento. Deve obedecer a Cristo como sua cabeça. Não deve depender do homem ou ser controlada por ele. Então, muitas pessoas afirmam que uma posição de confiança na igreja lhes dá autoridade para determinar aquilo que outros homens devem crer e o que devem fazer. Continuando, o texto diz assim, Deus não apoia essa reivindicação. O Salvador declara, todos vós sois irmãos. Qual é a função da liderança da igreja? É criar regras para as pessoas? Não. A função da liderança da igreja é administrar as doutrinas que Cristo criou. Como diz mais no livro, na revista The Times, Review and Herald, 18 de julho de 1882, diz assim, Cristo é a cabeça da igreja. Os membros de seu corpo seguem as instruções da cabeça, assim como os membros do corpo humano obedecem aos impulsos da mente. Então, a igreja, ela tem uma responsabilidade, levar o evangelho. A igreja tem homens que devem estar ali, não para ditar regras do seu próprio entendimento. Hoje nós temos a Conferência Geral. A Conferência Geral, nós acreditamos que é a voz de Deus. Inclusive, aqui tem um texto, está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 492. Eu quero citar para finalizar, é um texto bem curto. Diz assim, na igreja organizada de Cristo, aqueles que são escolhidos como líderes têm um grau de autoridade em sua esfera, mas não são, de modo nenhum, a mais alta autoridade na igreja. O que significa isso? O pastor local, ele tem autoridade de mudar uma doutrina? Não, não pode, ele não tem uma autoridade máxima. Aqui diz mais, quando o julgamento da Conferência Geral, a mais alta autoridade que Deus tem sobre a terra, é exercido, a independência pessoal, ou seja, eu acho, você acha, e o juízo privado, né, o nosso achismo, não devem ser mantidos, mas sim submetidos. Então, a mais alta autoridade da igreja é Cristo.
Cristo foi o criador da doutrina. E os seus dispenseiros, que são os pastores, os obreiros, os ministros, os anciões, os diáconos, eles são administradores. Eles têm a responsabilidade de cumprir com aquilo que Jesus estabeleceu. Então, nenhum homem pode ser ditador sobre outros. Como disse Cristo, vós sois irmãos. Então, a Igreja de Cristo ela tem a função de levar a mensagem avante. E ela tem líderes. E detalhe, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem um fundador humano. Ela tem um fundador divino. Foi Cristo que a fundou. Cristo que criou esta igreja. E ela é composta por homens que não devem se levantar acima de outros para que os seus argumentos prevaleçam. Mas a igreja de Cristo ela deve estar em harmonia. Conforme eu li aqui nos Testemunhos para a Igreja, que quando existe um espírito de independência, quando um pastor crê de uma maneira e outro de outra região crê de outra e há um conflito, devem ser submetidos à voz da conferência geral. Então, aquele espírito de individualismo deve ser subjugados. Isso aconteceu com Paulo, com Pedro, naquela conferência de Jerusalém, quando estava aquele debate. É preciso circuncidar. Paulo disse, não é preciso circuncidar mais, já acabou. Então, houve um conflito na Conferência Geral de Jerusalém. Então, aquela questão foi levada para a votação. E o Espírito Santo diz que não devemos mais impor novos encargos às pessoas. Aquela tendência de circuncisão havia passado. Era um símbolo do batismo. Agora havia o batismo, que foi instituído por João Batista, né? Então, agora havia um batismo. Então, toda a igreja agora aceitou a decisão. Oraram, se reconciliaram. Por quê? Porque até então havia um espírito de independência, de achismo. Os judeus acreditavam que todos os novos conversos tinham que ser circuncidados. Já Paulo disse, não, eu tenho batizado pessoas e essas pessoas estão recebendo o Espírito Santo mesmo sem serem circuncidados. Isso significa que não precisa mais. Já passou, é uma ordenança antiga que foi encravada na cruz. Imagina, irmãos, que houve muita conversação naquele momento. Um lado falava, o outro falava, um defendia, o outro defendia. Mas quando eles oraram e o Espírito Santo induziu os homens a tomarem a decisão, então acabou. Então ficou decidido que não haveria mais necessidade. Então essa é a função, são os cargos na igreja. Ministros, anciões, diáconos. E nós podemos citar também, esse aqui são os diáconos, são os cargos consagrados. Mas nós temos os obreiros, nós temos as diaconisas, nós temos muitas pessoas que podem contribuir na igreja, cada um com a sua aptidão, né? Então, lembrando que os cargos da igreja, eles são cargos de mais alta responsabilidade. Eles estão, como disse o apóstolo em Atos, eles estão cuidando de um patrimônio que foi comprado com o próprio sangue de Cristo. Que o Senhor nos abençoe.